tu davvero saporito ammi Mazzaro, povero cieco mio, chi me da voce via, pari a grandi nudi, scicareto di lume a cori, como eu t'hai ascoltato. Sejam muito bem-vindos ao Divincast, o podcast que fala da sua fé. E aqui cada conversa é uma oportunidade de você escutar a voz de Deus. Esse é o nosso grande objetivo aqui, ouvir a voz dele e fazer com que você aí da sua casa ouça ela também. E hoje nós vamos falar sobre uma vocação que desperta muita curiosidade, muita admiração, que é o sacerdócio, a vida sacerdotal, mas para ser mais específica, os bastidores da vida sacerdotal. Como é um padre quando ele não está celebrando a missa? Como é o cotidiano daquela pessoa que entregou sua vida inteiramente a Deus? Quais são os desafios, as alegrias, as renúncias? E para responder todas as perguntas, a gente tem um convidado muitíssimo especial aqui, Padre Magno. Seja muito bem-vindo. Muito bem, obrigado. Aqui estou eu. Que alegria poder estar aqui nesse podcast, né? E vamos conversar um pouquinho, né, sobre esses bastidores. As pessoas muitas vezes elas pensam, né, que a vida de padre é só celebrar, estar ao redor do altar, mas com certeza, né, a gente também tem tantas outras coisas que a gente faz que ocupa a vida de um padre, né? E que alegria poder estar aqui e que seja um momento muito bonito, maravilhoso. Então já começa dizendo aí pra gente, quem que é o Padre Magnus? Como que começou a sua trajetória, padre? Conta pra gente. Bom, para começar, né, acho que apresentando, eu sou o Padre Magnus José Barão Canépeli, sou natural do Rio Grande do Sul, de uma cidade bem pequena, né, mas muito querida, linda e maravilhosa, chamada Criciúmal. Não é que ela cresce o mal, né, mas é Criciúmal que nós chamamos esta cidade. Ela é uma cidade do Rio Grande do Sul, mais ou menos 14.000 habitantes, e ela faz fronteira com a Argentina. Se eu andar mais ou menos uns 800 metros, eu já estou, né, no país da Argentina. E então eu sou natural de lá. Minha caminhada vocacional, ela começou já desde criança, né. Eu já tenho os meus pais falecidos, mas do meu pai e da minha mãe, principalmente da minha mãe, né, ela sempre relata que desde pequeno eu sempre manifestei o interesse de ser padre, mais ou menos, 5 ou 6 anos, creio eu, né, que, nem sabendo direito o que seria um padre, né, o que seria a vida de um padre, mas manifestando a vocação. Na minha cidade, né, minha cidade ela é atendida pelos padres do Sagrado Coração de Jesus, também conhecido como padres da União da congregação, e na minha cidade tem um seminário. Então, tinha um seminário que, inclusive, faz 2 ou 3 anos que esse seminário deixou de existir na formação. E então, desde pequeno, desde criança, né, e aí começou a vida de igreja, começou catequese, começou a frequência de missas. Eu sou pertencente a uma comunidade rural, né, nascido numa comunidade chamada Lajeado Burle, né, e a minha comunidade religiosa que eu participo é a comunidade Imaculada Conceição de Maria, da Vila Planalto, da onde então eu fiz toda a minha caminhada, né, o batismo, a catequese para a primeira comunhão, a crisma, e então foi despertando esse desejo, por entrar no seminário. Dizia: "Quero ser padre", né. Naquela época nós tínhamos um padre muito querido que trabalhava no seminário, o padre Galdino, né, então, e chamava muita atenção. Existiu uma brincadeira lá na nossa casa, né, de família, que diz que eu queria ser padre para poder andar de Fusca e tomar vinho, né. Para os casos, né, coisas de criança. E daí como é que aconteceu isso, né? Um dia, né, na minha comunidade tinha o culto, né, na minha comunidade de origem,
por ser uma comunidade de interior, nós só tínhamos missa uma vez por mês. E os outros 3 domingos, então, nós tínhamos a celebração do culto ou a celebração da palavra, com eucaristia. E numa dessas celebrações, alguém, né, o ministro disse: "Olha, vai ter um estágio no seminário, para conhecer o seminário". E eu, sem consultar a minha família, sem consultar pai e mãe, eu fui lá e dei um nome para entrar no seminário. Com isso, né, eu tinha 10 anos de idade, né, 10 anos. E aí começou, né, com o que que era esse estágio? Conhecer o seminário, conhecer a vida de um seminarista, conhecer como é que eram as coisas, e foi feito um estágio, né, 10 anos, o segundo estágio com 11 anos, e eu já com a convicção firme de entrar no seminário. Quando deu 12 para 13 anos, eu entrei no seminário. Eu entrei, né, prestes a completar 13 anos de idade, naquela época, ainda a oitava série, ou seja, o ensino fundamental, oitavo ano, não existia o nono ano como existe hoje. E aí essa foi a minha caminhada vocacional. Esse foi o início. Tive a graça de começar meu seminário na minha cidade. Então facilitou bastante porque não se separou tanto da família e tudo mais. Esse sair de casa não é fácil. Ainda mais quando se tem, né, praticamente 13 anos de idade. Muito novinho, né, cara? Né? O senhor falou que desde de muito novo, né, a sua mãe falava sobre os sinais e tudo mais, mas quando que esse chamado ficou claro, assim, para o senhor? A partir de qual momento e quais que eram esses sinais, assim? Esses sinais eles ficaram mais claros quando eu comecei a fazer o estágio vocacional no seminário. Até então vem o encantamento, quero conhecer o seminário, quero conhecer a igreja, quero ser padre e tudo mais, mas muitas vezes assim, sem aquele conhecimento, Curiosidade, né? curiosidade. Então, quando eu comecei a fazer o estágio, né, aí eu comecei a conhecer mais a vida do seminário. E, para dizer e sendo bem sincero, a vocação é uma resposta que a gente dá todos os dias, né? Não é dizer: agora eu sou seminarista, pronto, acabou. Agora eu sou padre, pronto, acabou". Não, todos os dias é preciso dar o meu sim. Então, né, o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio, quando era mais ou menos no ano de eu entrei no seminário no ano de 1995, né, 94 aliás. No ano de 1998, eu me formei no ensino médio, e aí sim é que firmou mais a caminhada, porque acabado os estudos normais de um adolescente, que seria, né, o ensino médio, ou se faria um vestibular para uma faculdade ou algo parecido assim, na caminhada de um seminarista acontece uma divisão muito importante. Você não vai fazer, por exemplo, direito, enfermagem, psicologia, algo parecido assim. Você vai fazer uma caminhada específica para o seminário. Então, no final de 1998, que foi uma confirmação ainda mais forte da minha caminhada. Os sinais são quais? Alegria, felicidade, estar em paz, vibrar com aquilo que você faz. Padre, e como foi a reação da sua família, assim? Como que eles reagiram com a sua decisão? A minha família sempre me apoiou, né, sempre me apoiou, e isso dá muita segurança, né, sempre me apoiou. Eu perdi o meu pai muito cedo, meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos de idade, então, ou seja, eu entrei no seminário em fevereiro e o meu pai faleceu em setembro, né, então ali foi algo bastante difícil, né, perda de um pai. Meu pai teve câncer e quando eu tinha 7 anos, ele adoeceu, 6 para 7 anos, né, então, mexe bastante isso, né, inclusive, né, aquela questão, continuo ou não continuo? Volto para casa ou continuo no seminário? Mas a minha família, na minha família nós somos em 3 irmãos, todos homens, né, e eu sou o filho do meio, meu irmão mais velho Márcio, meu irmão mais novo Marcelo, e sempre eu tive um apoio muito grande da família. Sempre me deram a liberdade de continuar no seminário ou voltar para casa. É justamente nesse ponto que eu queria chegar, do desafio, né, que o senhor teve de querer voltar para casa, de querer continuar. Como é que o senhor superou tudo isso? O que que foi? Como foi essa fase A exatamente? gente supera isso em Deus, né. Sim. A gente supera isso em Deus. Toda dificuldade
que a gente tem quando a gente começa a colocar em oração. É claro que a oração de um adolescente, lá com 13, 14 anos, é uma oração diferente hoje de um homem adulto, né. Mas sempre na oração. E aí entra uma coisa muito bonita, um seminarista, ele sempre tem um diretor espiritual, um orientador espiritual, que pode ser um padre ou uma irmã religiosa. E o que que acontece? O que que o orientador espiritual faz? São conversas periódicas mensais, aonde você coloca as suas dificuldades, ele te ajuda a superar as dificuldades, ele te ajuda a você encontrar caminhos. Ele, quando a gente entra, vamos supor assim, em dúvida, continuo ou não continuo? O orientador espiritual, a função dele é: vem cá, vamos rezar, vamos conversar sobre isso. Realmente é isso. Então, foi assim que eu fui amadurecendo a minha caminhada. Mas a minha caminhada, praticamente até hoje, ela foi muito tranquila, muito serena, muito tranquila. Eh, eu sou uma pessoa muito tranquila naquilo que eu faço, né. Assim, não sou de inventar moda, mas aquilo que eu faço, eu gosto de fazer ser bem feito, né, bem feito. Então, foi muito tranquilo, ano após ano. E aí o seminário, veja, eu, para mim me ordenar padre, eu entrei no seminário com praticamente 13 anos de idade. Eu faço aniversário em abril, então ia fazer 13 anos ali. E eu me ordenei com quase 28 anos de idade. Bem novo. Então, isso, bem novo, e praticamente foram 14, 15 anos de estudo, né, de um seminarista. Então, é bastante tempo de formação para você se tornar padre. E aí foi acontecendo muitas coisas bonitas, a confirmação da vocação, a felicidade em fazer as coisas. No começo, um seminarista estuda muito, né, é os estudos, é o trabalho cotidiano do seminário, desde a limpeza, desde os trabalhos externos. Depois, quando a gente vai chegando mais perto da ordenação, a gente já começa a fazer estágios, trabalhar com o povo, trabalhar na pastoral, e isso vai dando uma segurança muito boa para a gente. Mas, né, isso é até uma dúvida minha, assim, nessa idade, com 13 anos, não foi? Isso. Com 13 anos o senhor começou com acompanhamento vocacional ou o senhor já entrou no seminário mesmo? Já fazia acompanhamento vocacional desde os 10 anos. Ah, então o senhor já entrou de fato com 13 anos no seminário. 13 anos, então foram praticamente 3 anos de, assim, conversas mensais, né, com o povo do seminário, com a pastoral vocacional, amadurecimento da vocação, 2 ou 3 estágios por ano. O que que é um estágio? Você entra na sexta, sai no domingo à noite, você vive praticamente a vida de um seminarista. Eu me lembro que a minha turma, de oitava série naquela época, nós iniciamos em 49, somente eu sou padre. Os outros 48 foram discernindo a vocação. Talvez, não vou dizer que tinham ou não tinham vocação, mas foram discernindo: "Olha, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim", Deus sempre mostra, né. e Deus vai mostrando. Alguns, primeira, segunda semana do seminário, já voltaram para casa, outros, deixa eu ver, o que mais seguiu comigo foi 7 anos, depois: "Tá, não é para mim, foi muito válido, Deus tem outro propósito para mim", e acabou voltando para casa. Porque quando a gente não cultiva a vocação, é aquela velha expressão: aquilo que a gente não cultiva acaba morrendo. Mas nesse cultivar, Deus vai mostrando: "Olha, isso aqui é para ti, isso aqui não é para ti", e aí a gente precisa, né, ser, né, um padre, um religioso, alguém feliz. Você não vai assumir uma vocação para ser alguém triste, para ser alguém, sei lá, né, arrebentado, né, é para ser feliz mesmo. Essa é a vocação. Quem assume o caminho, por exemplo, do matrimônio, ninguém casa para ser triste, para ser infeliz, é para ser realizado. E assim também é a vocação do padre. Padre, hoje em dia, como que o senhor vive a sua intimidade com Deus? Como que é o sua oração? Como que o senhor vive a sua vida de oração? A vida de um padre, né, ela não é somente, a rezar missas, né. Hoje, na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, eu estou como padre, né, o Frater Pedro Henrique, né, que em breve também vai estar aqui, né, no podcast de vocês. Hoje eu estou sozinho na paróquia como padre, né, mas normalmente ficam 2. É só para vocês terem uma noção, por mês eu chego a celebrar de
70 a 80 missas, né. Então, mas as pessoas pensam que a vida do padre é só rezar, ou seja, né, coloca a túnica, coloca a estola, vai para a missa e acha que é isso. Mas não, né, aí a vida de um padre ela é bem trabalhada, é bem lutada. E o pilar central, o que mantém um padre de pé, de fato, é a vida espiritual, a vida de oração. Então, como é que funciona isso? Cada um tem um jeito de ser, mas é a oração do Santo Terço, né, diário praticamente, alguns minutos de adoração. A nossa congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus tem como centro a adoração. O nosso fundador pede de nós, sacerdotes religiosos do Coração de Jesus, 30 minutos de adoração por dia. Então, ou seja, né, são 30 minutos que a gente ou está em silêncio, ou está rezando. A gente costuma rezar a liturgia das horas, que é uma oração específica de um padre, ou seja, são salmos todos os dias. A vida sacramental, o padre também se confessa, né, nossa, ou seja, eu tenho o costume de confessar-se a cada 30 ou 45 dias, esses exercícios espirituais. Aí, por exemplo, assim, todo dia praticamente de um padre, são momentos com Deus. Por exemplo, você está ali, no atendimento, né, você vai oferecer a palavra de Deus. Chega uma pessoa para pedir um conselho, você não vai dar um conselho que seja fora da igreja. Você precisa estudar e tudo mais. Então, a vida de um padre, ela se resume muito além do que celebrar missas. Até nessa questão da confissão que o senhor falou, né, das tarefas e tudo mais, eu acho que é até uma dúvida muito forte. Como um padre lida com a dor das pessoas? Assim, quanto a perdas ou a confissões, como é que Você deve escutar coisas muito pesadas. muito pesadas? Você nem como é que o padre lida, né? A resposta é simples, como Jesus lidava, né? Como Jesus lidava, porque o padre, né, o sacerdote, ele queira ou não queira, ele é a pessoa de Jesus Cristo aqui. E aí a gente precisa olhar como Jesus lidava com a dor do próximo. Primeiramente, sendo um ombro amigo, sendo um ouvido que acolhe, que escuta, que se coloca no lugar da pessoa, porque ninguém nasce com maldade no coração. Ninguém comete um pecado por querer. Ninguém, a expressão que eu vou usar não é a mais certa, mas ninguém é ruim por querer, né? A vida vai colocando pesos, vai colocando fardos na nossa vida. E aí que entra uma coisa muito bonita, né? De Jesus Cristo, o servo sofredor, de Jesus Cristo, né? Que carrega a cruz do seu povo, de Jesus Cristo que alivia o sofrimento. Então, quando uma pessoa chega até o padre, quando uma pessoa chega com uma dificuldade muito grande, com um problema, né, e não é nenhuma nem 2 pessoas, né, porque normalmente as pessoas vão ao atendimento, vão procurar o sacerdote, não para contar uma boa nova, uma notícia boa, sim, beleza, nossa, aquilo e tal, tudo mais. Normalmente são dificuldades, problemas, seja no casamento, seja na vida pessoal, seja de ordem financeira, seja as doenças que hoje tem, né. Então o que é que acontece? Qual é a missão do padre? Primeiramente, é ser ouvidos, é escutar. E quando você começa a escutar a pessoa, e quando você começa de fato a escutar a pessoa, escutar a dor desta pessoa, dar atenção para essa pessoa, doar o seu tempo para essa pessoa, começa a acontecer uma coisa muito bonita. Por quê? Quando a pessoa consegue falar do seu sofrimento, o que que acontece? O ouvido da pessoa escuta a sua voz. A voz que entra no ouvido da pessoa chega na mente, no coração e vai aliviando o peso daquela pessoa. Provavelmente todos nós já fizemos essa experiência e talvez está passando por um momento difícil, está passando por um momento complicado. E quando a gente encontra um amigo, quando a gente encontra alguém e a gente desabafa e a gente fala, parece que depois que a gente fez isso, Melhor, né? tudo melhora, está mais leve. E aí que entra o ouvido do padre. Aí que entra o coração do padre. Aí que entra, né, o ensinamento do padre, ou seja, ele acolhe como Jesus acolhe, não para passar a mão na cabeça, não para varrer a sujeira debaixo do tapete, não para tampar o sol com a peneira, mas primeiramente para dizer, olha, você está aqui.
Isso daqui precisa de uma boa confissão. Isso daqui precisa que você mude a direção da tua vida. Isso daqui você precisa buscar mais a Deus. Isso daqui você precisa fazer diferente. Existe uma passagem bíblica muito bonita. Por exemplo, dos discípulos que foram pescar. Foram pescar, pescaram a noite toda, voltaram xoxos, tristes, cabisbaixo, mas quem é que estava lá na areia esperando eles? Jesus. E quando Jesus vê as redes vazias, o que que Jesus diz? Olha, vocês não pegaram peixe, porque onde vocês estavam pescando, não tinha peixe. Mas se vocês forem lá tem, e jogar as redes, vocês vão pegar. Pedro e seus colegas, o que que fazem? Dão meia volta no barco, vão lá, jogam as redes e 153 grandes peixes. Então, quando uma pessoa chega até o padre, né? Quando uma pessoa chega até o padre com uma situação difícil, o que acontece? O padre precisa ser o bom pastor. O padre precisa cuidar das ovelhas que estão bem, né? Mas o padre não pode descuidar das ovelhas que estão doentes, fracas, abandonadas, perdidas. Não cabe ao padre julgar. Não cabe ao padre olhar para a pessoa, e perdoa a expressão que eu vou usar e dizer: você é um caso perdido. Isso não tem jeito. Não, não é esta a função do padre. A função do padre é ser Jesus Cristo na vida desta pessoa. Ser uma ponte. Ou seja, o que que é uma ponte? Ela liga uma extremidade do rio à outra extremidade. Ou seja, o padre é uma ponte pela qual a pessoa vai passar e contemplar o amor de Jesus Cristo. E quando uma pessoa se encontra com o amor de Deus, a sua vida transforma. Vocês poderiam perguntar aqui: é fácil celebrar corpo presente? Ou seja, quando uma pessoa falece? Não é fácil. Uma coisa é você fazer as exequias, né? Ou seja, a celebração de corpo presente de uma pessoa de 80, 90 anos, que a gente sabe que é o processo de morte. Agora, como é difícil celebrar umas exequias, um corpo presente de uma criança de uma semana, de um ano, de 2 anos, ver o pai e a mãe ali destroçados. Como é difícil a gente pegar um homem ou uma mulher, um adolescente, uma criança, vítima de um abuso sexual. O que dizer para esta pessoa? Como passar um bálsamo na ferida? Veja, quando você recebe uma pessoa, um casal que começou super apaixonados, fiéis um ao outro, e de repente, no decorrer do caminho, houve uma traição, o casamento esfriou, não se sabe mais o que fazer, como ajudá-los? Aí é que entra não a pessoa humana do sacerdote, né, mas o Cristo servo, o Cristo sacerdote que age na vida do padre, ou seja, o padre vai dizer: "Vem cá, vamos sentar, né? Olha, aconteceu isso. O que nós vamos fazer com isso aqui?" E aí que vem o conselho tão bonito que o padre pode dar, né? Olha, vamos voltar a frequentar a igreja? Olha, eu sei que o teu coração está dolorido, mas adianta você ter raiva? Adianta você desejar vingança? Adianta você pegar uma arma e ir lá e fazer justiça com as tuas próprias mãos? Vamos perdoar? E quem diz que perdoar é fácil, nunca entendeu nada do perdão. Porque só perdoa quem ama. Só perdoa quem quer o bem. Só perdoa quem não quer ficar refém daquela dor, daquele sentimento. Então, essa é uma missão muito bonita, salvar vidas, salvar almas. Por exemplo, assim, de várias situações que eu poderia aqui falar, né? Mas assim, por exemplo, eu tive tantas situações, né? Duas situações marcantes, né? De uma moça que estava namorando, engravidou e aí o namorado abandonou e chegou para mim: "Padre, eu vou fazer o aborto, né? Eu vou abortar." Aí eu dizia assim, né? Veja, né? Ela em si teria todo o direito de fazer o que que ela quer com a vida dela. Mas daí, olha só o que que o padre faz. O padre senta, o padre conversa, o padre acalma, o padre chama a família, dá uma orientação. Neste caso,
passou essa tentação, passou essa vontade, a criança nasceu, e hoje é uma bênção na vida dessa mulher. Eu já atendi pessoas que chegaram com uma corda na mão, eu vou tirar a minha vida. Já peguei situações em missa onde eu estava na porta de entrada, que a pessoa entrou com uma arma e disse: "Padre, eu venho aqui, eu vou participar desta missa e depois eu vou tirar a minha vida". Aí o que que acontece? O padre que, né, e aí a gente precisa estar muito atento, você muda inclusive toda a pregação da missa, né. E qual é a alegria? Depois da missa, você receber, né: "Ó padre, some com isso daqui, não preciso mais, eu me encontrei com Deus". Deus age, Deus transforma, Deus muda, por isso que o sacerdote, ele precisa estar, né, muito cheio do Espírito Santo. Falei demais, né? Não, pode falar quanto que o senhor quiser, padre, a gente está aqui para te ouvir. Então tá. Qual é a próxima pergunta? Padre, você falou, a gente estava nos bastidores e o padre estava falando que até hoje ele fica com o coração acelerado antes de celebrar uma Santa Missa, né. Padre, qual é a sensação de se celebrar a Eucaristia? É um grande presente, porque quando o padre ele se dirige para a sacristia, para a igreja, seja uma igreja que vai ter 1050, 1200 pessoas, ou uma igreja que vai ter 7, 8 pessoas, né, o sacrifício ele é o mesmo. Então quando o padre se dirige para a sacristia e ele faz aquele momento de oração, e aí eu volto a dizer, né, que a sacristia, que é a capela do Santíssimo, que a igreja é algo sagrado, e com as coisas sagradas não se deve brincar. Quando o padre chega ali no seu silêncio, no seu recolhimento, e ali é muito importante a gente salientar, né, que o padre é humano, não é de ferro, né, ou seja, não tem sentimento. O padre também acorda, né, às vezes bravo. Padre também às vezes, né, tem vontade de pegar, né, que nem a da Atena, pegar a cadeira e resolver na cadeirada, né. Veja, né, ou seja, quando as coisas não vão bem, a gente isso mexe também com o padre, com a dinâmica do padre, né. Então, vai ter dias que o padre vai estar super tranquilo, e vai ter dias que o padre vai estar cansado. E quando a gente está cansado, muitas vezes uma palavra não sai bendita, e uma palavra não bendita se torna maldita. É mesmo, às vezes, né. Às vezes até a forma como olha, às vezes até a forma como reage, como fala. "Nossa, hoje o padre está bravo comigo. Hoje o padre passou por mim e nem deu um oi, nem olhou para mim, sabe que está bravo comigo?". É, porque às vezes está no ritmo. Antes de falar da missa, né, veja só, minha rotina agora é que eu estou sozinho, né, o Fracas Pedro Henrique está comigo, mas como sacerdote, a minha rotina é de praticamente de segunda ou de terça a domingo é acordar todos os dias 5 horas da manhã, celebrar às 6 horas, e muitas vezes vai dormir meia-noite, meia-noite e meia. Muitas vezes não é só colocar a túnica e celebrar, mas tem aquela conta para pagar, né, a conta de energia chegou, precisa fazer aquela reforma, precisa atender esta pastoral, precisa fazer aquilo. Não é só celebrar, mas a sensação de celebrar, que foi a pergunta inicial, né. Veja, quando o padre coloca a túnica, né, vocês devem saber, o ritual de colocar a túnica, né, não é só jogar um pano branco no corpo. Fala um pouco sobre esse ritual Isso, pra o gente. que que é? A túnica do padre, ela remonta àquela túnica que Jesus usou, né. Jesus tinha a sua veste, a sua túnica, que inclusive na Sexta-feira Santa foi repartida, né, entre os soldados. A túnica, quando o padre coloca a túnica, vocês, né, não sei se foram coroinhas, mas os coroinhas vão perceber um pouco mais. O padre beija, né, a túnica, ou seja: "Senhor, nesse instante eu vou te servir no altar. Reveste-me com a tua presença, com a tua graça, com o teu Espírito Santo, para que eu possa ser a tua voz, para que eu possa ser o teu olhar, para que eu possa ser a tua acolhida diante do povo que vai estar aí". O padre vai ter na missa, desde, né, a pessoa que faz a limpeza de rua, até o doutor, até o pós-graduado, né? Até vai ter ali na assembleia uma mescla de pessoas,
né? Não são todas do mesmo nível, do mesmo estudo. E aí quando o padre coloca a estola, vocês já devem ter visto, o padre beija, né, a parte de cima da estola novamente, né? Senhor, vou te servir no altar e que eu possa ser o Cristo servo, que eu possa ser, que eu possa lavar os pés, que eu possa amar este povo. Vocês devem saber que a estola sacerdotal que o padre usa, ela tem várias cores, né? O verde do tempo comum, o vermelho quando a gente celebra o martírio, ou seja, a morte de alguém, o branco quando é para festas, tempo pascal, o roxo, esse ânimo de penitência, de recolhimento, de conversão. Quando o padre coloca a estola, né, no seu corpo, ele está completo. Aí é Cristo que age nele. Eu vou falar uma bobagem aqui, não uma bobagem, mas uma constatação. Olha, o padre pode ter uma vida de pecador, né? Vamos dizer assim, ele pode ter as suas fragilidades, mas no momento em que ele coloca a estola, no momento em que ele coloca a túnica, não é mais o padre humano, né? Ou seja, é Cristo, é, é persona Christi, ou seja, ali está a pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, a gente sabe que aqui alguns sacerdotes têm dificuldades, né, na sua vida pessoal, na sua vida emocional, às vezes até um pouco com a bebida, né? A gente sabe que somos humanos. O padre pode até ter exagerado na bebida antes da missa. Mas daí você poderia me perguntar: aquela missa foi válida? Mas o padre não estava meio assim? Foi válida ou não foi válida? Foi válida. Porque quem celebrou não foi a pessoa humana do padre. Quem presidiu, quem celebrou foi nosso Senhor Jesus Cristo. Persona Christi. Então, por isso eu falava antes nos bastidores, né? O que que é às vezes ficar um pouco ansioso? O que que é ficar, um pouco nervoso? Não no sentido de que não está preparado, mas esse estar um pouco mais ansioso, esse estar um pouco mais nervoso significa e é a grande responsabilidade que o padre tem. A grande responsabilidade, porque uma palavra do padre pode mudar a história de uma vida, né. Uma palavra, uma expressão, aí que vem a homilia, né. A homilia não pode ser 50 minutos, mas também não pode ser, né, 2, 3 minutos. A palavra que o padre profere é Jesus Cristo atualizando. O que que é homilia? É trazer para os dias de hoje aquilo que Jesus falou. Por isso uma palavra bendita pode salvar a vida de uma pessoa. Celebrar uma missa com displicência, eu espero que não tenha nenhum sacerdote que faça isso. Celebrar uma missa por obrigação é cortar a graça de Deus. E eu volto a dizer para vocês, os maiores milagres que eu vi, e eu vi muito milagre na minha vida de padre. Eu tenho 16 anos de padre agora, né? Veja, eu vi muito milagre na minha vida, e os maiores sempre na missa. Olha, de pegar pessoas arrebentadas, de pegar pessoas que não tinha como dar certo, mas quando vai na missa, faz uma confissão, quando começa a comungar, vocês não têm noção do que Jesus Cristo faz na vida desta pessoa. Começa a mudar a vida dessa pessoa de dentro para fora. Quando a pessoa comunga, Jesus Cristo começa a transformar a vida dela, de dentro para fora. E se a pessoa, né, se a pessoa olha com amor o que ela está fazendo, depois de um mês ela está convertida. Depois de um mês, a vida desta pessoa é outra. Por quê? Não é a palavra do padre, não é só a música, não é só um enfeite do altar. Não, não é só isso. Mas é Jesus Cristo que age e transforma. Por exemplo, quando eu vou em hospital. Às vezes eu vou em hospital e eu sei que aquela pessoa tem 1, 2, 3 horas de vida. E eu sei que aquela pessoa está ali, que ela vai voltar para casa amanhã. E eu sei que talvez tenha uma pessoa ali que é só por Deus. Mas eu posso dizer a você, quantas e quantas unções que eu fui na UTI, que o médico disse: "Padre, ligeiro, porque, só tem mais 50 minutos de vida, 1 hora", né. E às vezes pegar a hóstia e tirar um pedacinho minúsculo e colocar na boca desta pessoa, outro dia a pessoa sai andando no hospital. O que que é isso? É Jesus Cristo, isso é milagre.
Isso é Deus que age, isso é Deus que transforma. Por isso, infelizmente, nem todos os católicos sabem a riqueza que é a Santa Missa. Por isso que o padre, né, eu falo por mim, né, a gente não pode celebrar de qualquer jeito. A gente não pode celebrar de qualquer jeito. A missa, a Santa Ceia, né? Toda missa é a gente fazer a memória da Santa Ceia da Quinta-feira Santa. Toda vez que nós participamos de uma missa, é atualizar a presença de Jesus no nosso dia. Nossa, tô até emocionado. Se converteu. De verdade. Eu me converti de novo, né? É muito importante, eu achei muito importante você ter falado sobre esse ritual, né, esse rito da vestimenta, não faz ideia. E sobre o padre ser um ser humano também, né? Muita gente esquece disso. Muita gente se esquece disso e muitas vezes assim, né? Nós temos o nosso limite, Hum. né? Não dá para comparar um padre com outro. Não existe, né? Existe aqueles padres que são mais tímidos, existe aqueles padres que são mais extrovertidos, existe aqueles padres que são hiperdinâmicos, existe aqueles padres que são mais fechados, não no sentido de ser carrancudo, né? Mas mais recolhidos, mas todos eles são uma presença de Jesus Cristo. Hoje o que que eu vejo muito na igreja, né? É, só o que presta é aquele padre lá, é, aquele padre pregador, né? Aquele padre cantor, né? Aquele padre que as suas homilias, por exemplo, no YouTube, são escutadas por 200.000 pessoas, algo parecido. Às vezes a gente nivela o padre a só esse tipo, só essa figura. E aí, às vezes, a gente não valoriza aquele padre que já está com 70 anos de idade e que trabalhou, sei lá, 50 anos de padre, 40 anos de padre, dando o seu melhor, sabe, carregando comunidades nas costas, renunciando inclusive, né, a momentos familiares, por exemplo, eu falo por mim. Hoje eu estou a quase 3.500 quilômetros da minha casa. Você poderia me perguntar: "Quantas vezes você vê a tua família?" Hum. Nessa distância, às vezes uma vez no ano. Não, quando muito, 2 vezes no ano. Então veja, né, o padre ele é humano, e ele tem essa necessidade de ser compreendido, por isso que muitas vezes as pessoas elas não compreendem isso. E muitas vezes o padre, ele faz 100 coisas boas, né, ou 99 coisas boas. Uma coisa que não sai bem feito, às vezes é um motivo para uma rebelião na paróquia. Às vezes é um motivo para crítica disso, crítica daqui, né. E eu digo assim, né, quem às vezes age assim é porque não compreende a missão do sacerdote. Por isso, né, o aí precisa ser valorizado, né. Não é um popstar, não é uma pessoa, nossa, é uma estrela, algo parecido. Não, mas ele largou tudo, né, ele abriu mão, por exemplo, né, vocês sabem que o padre, né, principalmente o padre de congregação religiosa, ele faz 3 votos, né, o voto de pobreza. Por exemplo, o padre, quando eu cheguei aqui, né, na paróquia, né, você chega com 2 malas. Esse é o bem do padre. 2 malas, o que que tem 2, 3 malas, o que que tem nessas malas? As roupas, os paramentos litúrgicos, alguns livros, né, e é isso. E quando o padre vai embora foi a mesma coisa que vai seguir. Então, o padre ele abre mão, né, dos bens materiais. Muitas vezes o padre abre mão até de períodos de férias. "Ai, eu vou viajar para cá. Ai, eu vou fazer aquilo. Ai, eu vou para um shopping. Ai, eu vou comprar isso. Ai, eu vou comprar aquilo. Ai, eu vou comprar tal tênis, tal marca, tal preço, calça, né, de sei lá, de tanto valor." Pode abrir mão, porque ele faz o voto de pobreza, né. Ele faz o voto de obediência, ou seja, muitas vezes o padre está no auge, né. Por exemplo, as minhas transferências, eu nunca fiquei mais do que 6 anos, em um lugar, né, sempre foi mais ou menos isso. O que que acontece? Às vezes o padre chega, pega uma comunidade toda arrebentada, e aí ele vai levando 2, 3, 4, 5 anos, quando a comunidade está lá em cima, né, quando está no auge, né, chega o provincial ou chega o bispo e diz: "Olha, eu preciso de você lá naquele lugar."
E aí que vem o voto de obediência. Vai fazer birra? Vai bater pé? Vai rolar no chão? Vai chorar? Não, não sai daqui, não sei o quê. Não, é o voto de obediência. Não o voto de que é o voto de castidade, né? O padre, ele abre mão, o celibato, né? Eh, Nem sempre foi assim na história da igreja, inclusive hoje, existe muitas discussões, né, vai continuar o celibato dos padres, não, vai ordenar homens casados para regiões onde é que não tem, mas o padre abre mão, né, de namoro, do casamento, de filhos, ou seja, não é que ele vive uma solidão, não é que o namoro não seja bom, não é que o casamento não seja bom, não é que ter filhos não seja bom, mas ele abre dessas bênçãos para quê? Para se dedicar 100% do seu tempo para a igreja. Por exemplo, né? 3 horas da manhã, toca o telefone, né? Quem está ali? Ah, padre, eu preciso de uma unção no hospital. O que que o padre faz? Levanta e vai lá no hospital ungir. Domingo, 11 horas da manhã, né? Normalmente nesse horário as famílias estão ou, né, fazendo o almoço em casa, ou se preparando para alguma coisa, ou até passeando, alguma coisa assim, né? O que que acontece? Padre, precisa fazer um sepultamento. Aí o que que o padre faz? Deixa tudo o que está fazendo, vai lá, faz o sepultamento, muitas vezes vai comer só mais tarde, mas o que que é isso? É entrega total para o ministério da igreja. Por isso que, né, muitos são chamados, mas poucos são, diz os escolhidos. Por isso que não se vê um padre em Verdade. cada esquina. Uhum. Padre, eu digo assim, eh, se tem algum desafio espiritual que o senhor vem enfrentando hoje, por que que eu digo isso? Foi muito importante quando o senhor falou que era o senhor falou não, quando eu falei, né, que o senhor era um ser humano. Porque muita gente pensa que pelo padre escutar muito relato, ele vive no automático e acaba às vezes pensando: "Ah, o padre é uma pessoa de fé, um robô que não sente nada, que vai estar ali sempre à disposição", apesar de ele ter esse serviço, ele ainda é um ser humano. E por isso que eu lhe pergunto, assim, se ainda hoje há algum desafio espiritual que o senhor vem enfrentando? Todos os dias. Todos os dias, a gente tem esses desafios espirituais, ou seja, todos os dias Deus coloca na minha vida situações que vão pedir de mim algo a mais, que vão pedir uma palavra bendita, que vão pedir uma entrega e tudo mais. E eu penso que hoje, o que que aborrece, se não posso usar essa palavra, que deixa talvez um sacerdote, um padre triste, é quando a comunidade não abraça a comunidade, a igreja. Ou seja, às vezes o padre sonha tanto, né? Vamos fazer isso, vamos fazer um retiro, vamos fazer um encontro, a gente precisa evangelizar, a gente precisa ir aqui, a gente precisa ir ali. E quando vê o padre, ele se encontra diante do quê? Com quem eu vou contar? Com quem eu vou contar? Ou, né, os leigos, né, às vezes fazem corpo mole, né, porque vocês sabem que dentro da igreja tem briga, né? O lugar para ter briga, né? Deus me livre, né? Não é mas tem briga, tem discussão, né? Às vezes um puxa para cá, o outro puxa para lá. E aí, qual é o desafio espiritual do padre? O que eu vou fazer agora? Qual é a decisão que eu vou tomar? Que palavra eu vou dizer? Vou chamar todo mundo aqui, correr com todo mundo da igreja? Ou o que que eu vou fazer? E o que que acontece, né? Quando o padre não reza, quando o padre não ama o que faz, quando o padre não se entrega totalmente, isso se torna um peso. E aí vem as fugas, né? E aí vem a fuga na vida sacerdotal, né? Ou o padre dá coice em todo mundo, né? Ou, né? E tem isso. Ou o padre faz isso, ou o padre faz aquilo, e acaba se arrebentando. Pode perguntar mais, não tem problema. Eh, saindo um pouco desse assunto, na verdade, que a gente falou bastante sobre a sua caminhada, né? Conhecer um pouco mais o Padre Magnus, a pessoa do Padre Magnus. O senhor tem algum santo de devoção, um santo de cabeceira? São José. São José, por quê? Eu tenho São José no meu, eu tenho José no meu nome, né? Magnus José, e o que me admira muito, né, na vida de José são algumas coisas. Por exemplo, né? José era um homem, né, silencioso, mais recolhido, né? Tudo que ele passava, ele entregava a Deus, né? José, no seu silêncio, ele fez muito bem para a Sagrada Família, para Jesus. José costumava, né, sempre
confiar muito em Deus, e essa é uma característica que eu tenho muito minha, ou seja, né, não sou alguém extravagante, não gosto de aparecer muito, às vezes pago para não aparecer, né, ficar no meu cantinho, no meu silêncio, algo parecido assim. Então é um saque que me inspira muito. Padre, e o que mais alegra o seu coração, como padres? Ver a comunidade bem, ver as pessoas bem, ver a comunidade crescendo. Não existe uma alegria mais forte para um padre, não existe algo mais bonito do que ver, por exemplo, uma comunidade cheia, uma igreja ungida, repleta, algo parecido. Então isso me alegra muito. Me alegra muito poder ser um instrumento na vida das pessoas. Me alegra muito, por exemplo, assim, às vezes pegar uma situação e simplesmente ajudar essa pessoa a transformar a sua vida. Nem sempre a gente recebe muito obrigado. Nem sempre a gente recebe o reconhecimento de tantas ajudas, tantas vezes que a gente é instrumento na vida de alguém. Mas pode ter certeza, a gente não busca holofote, né? Penso que não é esta a vida do padre, agora qualquer coisa tem que estar agradecendo. Não é isso, né? Mas eu fico muito realizado, muito feliz quando eu vejo a comunidade andar. Eu posso dizer isso porque já passei por muitos lugares, né? E eu tive a graça de transformar muitos lugares. Tive a graça, assim, de ver as coisas crescer, né? Tive a graça de ver o movimento da comunidade, a comunidade crescer, se revitalizar, as pessoas crescerem na fé. Então, isso me deixa muito feliz. É verdade. Para quem nos ouve, padre, qual o conselho que o senhor pode dar para essa pessoa? Confie sempre em Deus. Entrega a tua vida a Deus e tem uma coisa que a gente não pode abrir mão. Se Deus é o centro da nossa vida, todas as outras coisas vão estar no lugar certo. Se Deus é o centro da nossa vida, todas as outras coisas vão estar no seu lugar certo. Eu tenho até uma curiosidade que o senhor falou sobre a questão que tem um direcionamento espiritual, né, durante o processo do seminário. Quando você já se torna padre, de fato, eh, pelo menos na minha cabeça, assim, eu fiquei pensando, se eu fosse um padre e tivesse que lidar com a administração da comunidade, com todo, querendo ou não, não deixa de ser um peso ouvir os relatos e tudo mais, confissão. O seu apoio se torna somente Deus, assim, ou o senhor pode ter algum direcionamento espiritual de uma pessoa? O padre precisa, né? Ele precisa de um orientador espiritual ou alguém que ele sempre tenha, né? Como um amigo espiritual, alguém que tenha para conversar. Porque hoje, um dos grandes, entre aspas, né, fardos ou peso que um padre carrega é a parte administrativa, o financeiro, né? O espaço físico das nossas comunidades. Isso tudo vai pesando. Aí entra muito a pessoa do bispo. A gente sabe que o bispo, na vida de um padre, né? O bispo na vida de um padre, ele é como se fosse um pai, um pastor, né? No caso superior, e a gente sempre procura ter, né, um orientador espiritual, ou seja, alguém que é um pouco mais aprofundado do que a gente, alguém que tem uma espiritualidade um pouco maior, no caso que é a minha, para se aconselhar ou desabafar nesse importante. E assim a gente encerra o nosso episódio. Fiquem com Deus, acompanhem a gente nas nossas redes sociais. E até o próximo episódio. Muito obrigada por você que ficou até o final com a gente e ouviu essa história maravilhosa do nosso Padre amado. E que você seja sempre muito abençoado, muito feliz. A gente ficou muito feliz com tudo que o senhor compartilhou com a gente, com todas as histórias que Amém. E vamos pedir então uma bênção, né? Para finalizar este momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Querido e amado Pai, quero pedir que o Senhor derrame as suas bênçãos, as suas graças, a sua proteção sobre todos os que estão acompanhando esse podcast. Que o Senhor possa entrar nas nossas casas, nas nossas famílias, derramar a sua bênção e a sua proteção. E tudo aquilo que esse podcast se propõe a fazer na vida religiosa dos nossos irmãos e irmãs. Abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalizamos com uma pequena canção, pode ser? Vai lá, canta para nós, Mica.
enxergar tua grandeza em minha pequenez. Eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração, me abandonar em ti inteiramente, me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração veio a ti render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Em teu altar, Senhor. Abbiano scicaretto, davvero saporito, amiamila mazzato, povero cieco mio, chi me da voce via, pari a grandi nudi, scicaretto di luce.